O Centrão está em pânico e parte para a retaliação. O ministro Flávio Dino dobrou a aposta e suspendeu o pagamento das emendas impositivas. Em resposta, parlamentares encabeçados por Lira barraram uma linha de crédito no valor de R$ 1.300.000 ao judiciário, tensionando ainda mais a queda de braço entre o fisiologismo, o governo e o STF. Já na esteira da tempestade bolsonarista contra Moraes, após matéria da Folha o acusar de irregularidades no STF e no TSE, a Polícia Federal afirma que usará novo argumento para extraditar os blogueiros golpistas que o ministro mandou prender nesta quarta-feira. Fique atento neste vídeo até o final e entenda as últimas atualizações sobre os casos que chacoalharam a República nesta quinta-feira. Fique conosco e veja cortes dos principais momentos na ida do assessor especial da presidência, Celso Amorim, à comissão do Senado. Se inscreva, compartilhe e, se você curte o conteúdo da Mídia Ninja, nos ajude a bater a marca de 1 milhão de seguidores inscritos no YouTube. Vamos às notícias. O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, STF, suspendeu a execução das chamadas emendas PIX, até que o Legislativo e o Executivo criem medidas de transparência e de rastreabilidade dos recursos. Essas emendas são aquelas individuais, impositivas, permitem que deputados e senadores destinem os recursos por meio de transferências especiais. Vão direto, sem a necessidade de se indicar um programa ou convênio específico. Esse assunto foi parar no STF a partir de uma ação do PSOL, que alegou ser impossível o controle preventivo dos gastos. Na decisão liminar, o ministro Flávio Dino entendeu que é preciso suspender essas emendas para se evitar danos irreparáveis aos cofres públicos, no caso, por exemplo, de apuração de responsabilidades. Deputados e senadores rejeitaram uma medida provisória enviada pelo governo Lula, PT, que previa a abertura de um crédito extraordinário de R$ 1.350.000.000 ao Judiciário. A votação ocorreu na Comissão Mista de Orçamento e foi uma resposta à decisão do ministro Flávio Dino, que suspendeu todas as emendas impositivas até que o Congresso edite novas regras para garantir transparência na liberação dos recursos. A medida provocou tensão entre o Legislativo e o Judiciário, com parlamentares acusando o Judiciário de extrapolar suas prerrogativas. Durante a votação, o deputado Cláudio Cajado, do PP, criticou a liberação dos recursos fora das regras fiscais, afirmando que, ao aceitar isso, seria como não ter regra fiscal neste país. A Polícia Federal usará um novo argumento para solicitar aos Estados Unidos a extradição do blogueiro bolsonarista Alan dos Santos. Ele e Oswaldo Eustáquio foram alvo de mandado de prisão emitido pelo ministro Alexandre de Moraes nesta quinta-feira. As ameaças feitas por Alan dos Santos a delegados da Polícia Federal, que fundamentaram a operação desta quarta-feira, serão apresentadas ao Departamento de Justiça norte-americano como a principal justificativa. Soma-se a ela a acusação de formação de quadrilha para atacar autoridades brasileiras. Oswaldo Eustáquio também será alvo de um pedido de extradição, desta vez dirigido à Espanha, onde ele se encontra foragido. No caso de Eustáquio, a PF argumentará, além das ameaças e da organização criminosa, a acusação de corrupção de menores, utilizando seus 3 filhos menores de idade para atacar o STF. O ministro do Supremo Alexandre de Moraes ordenou nesta quarta-feira a prisão dos blogueiros Alan dos Santos e Oswaldo Eustáquio. Ambos são aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro e investigados por disseminação de desinformação e notícias falsas. Atualmente, Alan mora nos Estados Unidos e Eustáquio na Espanha. Moraes atendeu a pedido da Polícia Federal, que indicou o que seriam ataques a policiais federais que atuam em investigações no Supremo por meio de publicações fraudulentas nas redes sociais. Alan dos Santos foi apontado como suspeito dos crimes de obstrução de justiça, ameaça e crimes contra a honra. Eustáquio responde por corrupção de menores, uma vez que estaria se valendo do perfil de sua filha
de 16 anos em redes sociais, a queda da taxa de desemprego no Brasil, no segundo trimestre deste ano, foi acompanhada por reduções significativas em 15 unidades da federação. É o que apontam dados divulgados nesta quinta-feira pelo IBGE. As maiores taxas de desocupação foram de Pernambuco, 11,5%, Bahia, 11,1% e Distrito Federal, 9,7%, e as menores de Santa Catarina, 3,2%, Mato Grosso, 3,3% e Rondônia, 3,3%. Além das 15 unidades da federação com quedas nessa taxa, as outras 12 não mostraram variações estatisticamente significativas no indicador. Na média nacional, a taxa de desocupação recuou a 6,9% no segundo trimestre. Agora fique com o corte dos embates entre Celso Amorim e o ex-juiz Sérgio Moro, durante sessão no Senado, onde o agente do governo Lula foi para prestar esclarecimentos sobre a atuação do Brasil no bojo das eleições venezuelanas. Confira. Confirmar, então, senhor embaixador, Vossa Excelência mesmo, então, não visitou nenhuma dessas pessoas que foram presas ou fez algum protesto público? O senhor transmitiu ao Maduro a preocupação do governo brasileiro com essas prisões arbitrárias, com essas violações de direitos humanos? E o corpo da embaixada hoje dos diplomatas brasileiros tem feito alguma iniciativa nessa linha? Porque sejam 1.200, sejam 2.000 pessoas, o fato é que nós temos aqui ações típicas de ditadura. A minha preocupação, como disse, sim, nós temos que buscar a paz. O Brasil tem um raio de ação limitada, mas o que nós assistimos desde que o Brasil figurou como garante nesse acordo de Barbados, que simplesmente o ditador Maduro tem feito o que quer. Primeiro eu queria responder diretamente uma questão do senador Moro. Não, eu não visitei prisões porque esse não foi o mandato que me foi dado. Eu fiquei 3 dias na Venezuela para acompanhar as eleições. Eu não estou dizendo que esse assunto não nos interessa. Eu queria acrescentar que o governo brasileiro, não eu, o governo brasileiro, há mais tempo, ofereceu, inclusive, retirar os assessores da senhora Corina, que estão presos ou estão exilados na Embaixada do Brasil. O Brasil está interessado e continuará interessado em resolver e ajudar a questão de direitos humanos. Agora, nós estamos enfrentando um perigo mais imediato, que é de um conflito muito grande. Então, estamos tentando resolver esse antes e depois os outros. Aliás, não necessariamente sequencialmente, até porque essa oferta, para até mandar um avião brasileiro para retirar as pessoas que estavam antes na Embaixada Argentina e agora sob os cuidados brasileiros para retirá-los de lá. É uma oferta que está de pé. Agora, se você não conversa com outra pessoa, você não consegue. Então, o que nós estamos tentando fazer é resolver essas questões pelo diálogo, não como algumas pessoas pensaram em fazer no passado. O Brasil, durante anos e anos, teve saldos enormes com a Venezuela, em grande medida, mas eu acho que talvez fosse mais adequado deixar isso para um outro dia. Eu virei com o maior prazer para discutir a relação econômica. O Brasil tinha saldos de quase 4 bilhões todos os anos. É natural no sistema de empréstimo. Depois as relações se romperam. A última pessoa, depois da saída da presidenta Dilma, que eu me lembro de ter ido ter um contato importante, foi o então, no governo Temer, foi o ministro da Defesa, que foi visitar, inclusive, o seu correspondente. Então, aí eu não estou justificando. E nós estávamos no processo de começar a discutir, reconciliar os números para que eles possam pagar. Então, isso é natural, nós não estamos abandonando o nosso crédito com a Venezuela de maneira nenhuma, mas houve uma ruptura absoluta. Então, aí aproveitou para não pagar. Não estou dizendo que está certo, está errado, mas, enfim,
nós iríamos recuperar certamente isso. Inclusive, há muito interesse de empresários na Venezuela, empresários brasileiros que nos procuram para ver, etc. e tal. Mas eu não vou entrar nisso porque não é, talvez, o tema central e eu talvez não tenha todos os dados, talvez um outro dia eu possa desculpe que eu estou indo aqui na ordem inversa, porque a questão está mais imediata. Eu queria também, senador Superior Amir, de se lembrar que nós participamos até de uma live junto em defesa da democracia, em determinado momento, não faz alguns anos, né? E tenho muito prazer, portanto, estar de novo ouvindo aí a sua sabedoria e experiência. Mas o que eu lhe diria, não sei se esse é o ponto principal, que o senador pode ficar tranquilo que o Brasil não corre o risco de ser pária. Primeiro, a própria posição do Brasil tem sido elogiada pelos Estados Unidos, pelos países da Europa, todos querem saber o que o Brasil está fazendo, como é que está agindo, e nenhum deles... Quantos países reconheceram o governo a vitória do Edmundo Gonçalves? Muito poucos. Muito poucos. O próprio governo americano foi, voltou, não se sabe bem que posição está. Disse, não houve reconhecimento, mas nós achamos que ele ganhou. Não, sim, mas isso não é reconhecimento, no sentido formal da palavra, quer dizer, porque há uma resistência natural. Eu não estou negando que provavelmente essas cópias possam refletir a realidade, eu não estou negando. Mas não é um bom precedente você começar por aí. Então, eu acho que é uma coisa que todos têm essa preocupação, não é só o Brasil. E todos têm uma preocupação também de que haja uma solução pacífica.